Olá, alunas e alunos dos sétimos anos do CMEI 4, tudo bem com vocês? Joia! Então a gente está agora nessa segunda videoaula para nós começarmos de vez o assunto expansão marítimo-comercial europeia. Tá? Nós vamos discutir inicialmente o que significa essa expansão, o que significou essa tal expansão marítima europeia lá no século XV. Eu quero, de início, voltar a vou mostrar para vocês um mapinha. Me permitam, por favor. Vou colocar aqui câmera tela, mudar a tela. Vamos aqui, aumento a tela. O que vocês estão vendo aí, né, é um mapa que busca mostrar as rotas comerciais que existiam entre o continente europeu, que você já conhece, o continente europeu, e o Oriente, que nós vamos chamá-lo aqui de Oriente Próximo, isso é, aquela parte da Ásia, né, próxima à Europa. Observem uma coisa, o comércio no século XV, a partir do século XIV, mas do século XV, entre diversas partes da Europa, certo? E a Ásia era um comércio intenso. Essa região aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, né? Não é esse mapa ainda, vou voltar. Essa região que vocês estão vendo aqui é uma região controlada pelo Império Bizantino, que era um império que tinha relações comerciais com a Europa, especialmente com genoveses, né, e venezianos. Eu vou voltar ao mapa. Aqui. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Realizava-se um intenso comércio entre vários pontos da Europa e aqui a Ásia. E esse comércio, por esse mapa, você já notou que existem duas cores que se destacam. Esta aqui, eu vou chamar de roxa. Vocês sabem que eu sou péssimo em cores, né? E essa aqui que eu vou chamar de verde. Aqui, essas linhas em verde, elas estão indicando rotas comerciais que ligavam empresas genovesas, não é, a comerciantes do Oriente. No caso aqui, ó, acompanhando, olha aqui. Observem que os genoveses, eles comerciavam com o Oriente, e aqui nós temos a cidade de Constantinopla, né? Uma cidade que era um importantíssimo entreposto comercial, que era uma espécie de... onde se encontrava, digamos assim, mercadorias vindas de todas as partes do Oriente. Aqui, em Constantinopla, que era a capital, não é? Do próprio Império Bizantino. Tudo bem? Vejam que os venezianos não ficavam atrás. Muito pelo contrário, eles também, olha, tinham rotas comerciais que os ligavam a vários pontos, a vários entrepostos comerciais, né, na Ásia, inclusive aqui, ó, já bem no interior do Mar Negro. Tudo bem? Bem, pessoal, esta situação aqui era uma situação extremamente vantajosa, sobretudo para os comerciantes genoveses e venezianos. Eu vou mudar a tela, só para eu ficar mais pertinho de vocês. Primeiro apertar um ESC aqui, isso. Agora aqui, e câmera, muito bem. Essa situação que vocês acabaram de ver no mapa, ela era muito cômoda, muito confortável para essas duas cidades italianas em especial. E por quê? Eram cidades que mantinham acordos comerciais com várias outras cidades, com comerciantes de várias outras cidades do Império Bizantino, certo? E de certa maneira, estas cidades, elas eram uma espécie de intermediárias obrigatórias para todas as mercadorias que eram compradas por comerciantes europeus e que vinham do Oriente. Ou seja, os comerciantes da região de Portugal, ou da Espanha, da França,
da Alemanha, da Inglaterra, muito embora, é importante lembrar, esses países não existiam ainda, pelo menos a maior parte dos países que eu falei agora não existia. Tá? Mas comerciantes dessas regiões que quisessem comerciar produtos que vinham do Oriente, eles obrigatoriamente tinham que comprá-los de comerciantes ou genoveses ou venezianos. Eu vou voltar à tela para que isso fique bem claro para a gente. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Se vocês observarem essas duas linhas aqui, né, a roxa e a verde, da mesma forma que ela liga as cidades de Veneza e de Gênova a vários pontos comerciais aqui, né, no Oriente Próximo, tá certo? O Oriente Próximo aqui, também são linhas que ligam as duas cidades a vários pontos, olha, do continente europeu. Observaram? Você fala, Luiz, nós temos aqui, ó, comércio saindo de Veneza e ligando Veneza a diversos pontos da Europa. E é verdade. Aqui seria onde hoje é Portugal, tá? Onde hoje é a França, esse ponto aqui. Temos aqui, olha, a Inglaterra, Países Baixos. Observe. Por que isso? Porque as mercadorias que eram trazidas do Oriente, elas chegavam ao restante da Europa, tendo como intermediários ou venezianos ou genoveses. Observe que os genoveses também tinham um comércio intenso, sobretudo nessa região do Mediterrâneo, Espanha, França. Tá? E se vocês observarem, tem uma linha aqui, ó, que indica um comércio intenso, terrestre, que era uma área de feiras comerciais mesmo, que se realizavam aí desde o período medieval em uma região central, onde hoje é a França. Uma dessas feiras era a famosa feira de Champagne, da região de Champagne. De qualquer maneira, o que é importante você entender? Que produtos vindos de todo o Oriente, em especial das Índias, da Pérsia, da China, eles eram comercializados nesses entrepostos comerciais aqui, que estavam no Império Bizantino, principalmente esse aqui, de Constantinopla, no Império Bizantino, e daqui esses produtos eram distribuídos por mercadores venezianos e genoveses a vários pontos da Europa. Não necessariamente, pessoal, mercadores genoveses e venezianos. Deixa eu só fechar aqui. Não necessariamente mercadores genoveses e venezianos. Tá? Como toda a Europa fazia comércio com os genoveses e os venezianos, eu me perdi um pouquinho, deixa eu voltar aqui a tela, só um instante, aqui, câmera, ótimo, eu vou apanhar, pessoal, isso aqui eu vou apanhar bastante. Como os genoveses e venezianos, eles serviam como intermediários do comércio realizado em toda a Europa, então era muito comum que navios, não necessariamente dessas duas cidades-estados, também fizessem essas rotas comerciais, tá? Esse comércio ele ganhou volume no século final do XIV e início do século XV. E basicamente o que se comprava do Oriente e se revendia na Europa? Olha, basicamente produtos de luxo. Porque na Europa havia um mercado consumidor para essas mercadorias de luxo. Quem em geral comprava essas mercadorias ou eram ricos comerciantes ou também pessoas pertencentes à nobreza, isso é, proprietários de terras, de títulos, direitos, que faziam parte de uma elite social e que também dispunham aí de meios para consumir luxo. Ora, mas que tipo de luxo era esse? Que mercadorias de luxo eram essas? Estamos falando basicamente de temperos, porcelanas, tecidos e metais preciosos, tá? E pedras preciosas. Então vamos lá, temperos, coisas que hoje nós encontramos no mercado, como pimenta, açafrão, gengibre, noz moscada, açúcar, eram produtos considerados de luxo no século XV e eram obtidos justamente por meio do comércio com o Oriente. Tecidos, seda, principalmente seda chinesa, porcelanas,
também chinesas. As porcelanas eram usadas apenas em eventos especiais, por uma elite já enriquecida. Tapetes persas, né? Tapetes, não é tapete de você ficar esfregando o pé, não, tapetes decorativos, né? Aquela tapeçaria que recobria paredes. É uma tapeçaria, uma fina arte que se desenvolveu na Pérsia, onde o que hoje seria parte do atual Irã. Tá? Muito bem. Metais preciosos, pedras preciosas, enfim, essas eram as principais mercadorias que se adquiria dos comerciantes genoveses e venezianos e que eram consumidas por elites, por grupos enriquecidos em toda a Europa. Tá certo? Você fala, Luiz, tudo bem, e onde está a expansão marítima aí? O comércio está basicamente no Mediterrâneo, está ligando, fazendo os fios do Mediterrâneo, liga-se mercadores do Oriente Próximo, ali, a mercadores genoveses e venezianos, que por sua vez redistribuíam essas mercadorias por toda a Europa. É verdade. Só que acontecerá um evento que vai mudar o curso da história. Tá? E que evento é esse? Vou passar novamente lá para a tela. E aqui, que eu vou mostrar para vocês, é esse império chamado de Império Otomano ou Império Turco-Otomano. Observem que esse império, cada cor que vocês estão vendo, ela está indicando expansões do Império Otomano. Esse Império Otomano, ele conquistou definitivamente o Império Bizantino, né, e especificamente a cidade de Constantinopla, no ano de 1453. Percebe? Nós estamos falando aí de meados do século XV. E aí vem a questão, tá, Luiz? O Império Turco-Otomano pratica uma política expansionista, conquista militarmente. Deixa eu voltar aqui, gente. Conquista militarmente. Só um instante. Aqui. Aqui. Estou perdido, eu preciso agora voltar para a tela. Pronto, eu espero que eu tenha voltado aí para a tela grande para vocês. Mas só para a gente encerrar essa parte. Ô, Luiz, tudo bem, havia o Império Bizantino, esse Império Bizantino tinha boas relações comerciais com os genoveses, venezianos, e esse império ele é militarmente conquistado pelos turcos otomanos em 1453. E o que isso tem a ver com o expansionismo marítimo europeu? É o seguinte, os turco-otomanos, diferentemente dos bizantinos, eles não vão tolerar o comércio. Não vão. Os turco-otomanos, o governo turco-otomano de Maomé II, ele vai determinar o fechamento dos entrepostos comerciais que faziam comércio entre o Oriente e a Europa. Percebe? Ou seja, todo aquele comércio que você viu ali naquela imagem do mapa, ele vai diminuir gradativamente. Ele vai se tornar muito mais dificultoso. De maneira que a Europa, os comerciantes europeus, eles vão se ressentir desta proibição imposta pelo Império Turco-Otomano. E agora? Como obter as especiarias, tecidos, metais preciosos? Como consegui-los do Oriente, se os entrepostos comerciais que existiam ali no Oriente Próximo foram conquistados pelo Império Turco-Otomano? O que fazer? Esse é assunto para a nossa próxima videoaula. É justamente aí que nós vamos entrar na chamada expansão marítimo-comercial europeia. Os comerciantes europeus eles terão que dar uma solução. E essa solução vai passar por encontrar novas rotas, novos caminhos, que pudessem de alguma maneira levá-los ao Oriente. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Te espero lá. Abraço!